Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora. E no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a Daniela Moura, que é artista, professora de desenho, voltada principalmente para crianças, mas que hoje vem compartilhar um pouquinho com a gente sobre criatividade, sobre arte e sobre essa importância de despertar essa habilidade em nós mesmos. Além disso tudo, ela é autora do livro infantil Para Recordar, que foi publicado em 2016. Vamos juntos? Bom, Dani, é um prazer enorme recebê-la aqui no canal. Estou muito feliz em conseguir trocar e mostrar para as outras pessoas esse seu trabalho incrível e essa pessoa maravilhosa que você é. Então, eu agradeço por ter aceito o convite e já passo a palavra. Eu gosto já de começar instigando no início. Então, conta um pouquinho, quem é Dani para além do currículo? Bom, Ali, então, primeiro, obrigada, né, você pelo convite, de coração, assim, estou bastante feliz de estar aqui participando contigo, de conversando, a gente poder trocar essas experiências, né? E, bom, essa pergunta já começa difícil, assim, né? É difícil a gente falar de nós mesmos sem ser de trabalho, né? Mas sou uma menina, uma mulher aí de 32 anos, mulher já, né? Mas me considero menina de 32 anos. Sou catarinense, nascida em Itajaí, mas na época meus pais já moravam em Balneário, então sempre morei aqui em Balneário, vivendo, né, nessa região, nunca saí daqui para morar, então também me considero uma pessoa enraizada aqui, né? Sou casada, gosto muito de desenhar e conseguir trazer isso hoje em dia, né, como profissão, então é algo que vem desde criança, né? Sempre fui uma criança assim, que gostava muito de coisas manuais, aqueles trabalhos da escola de né, fazer pinturas e recortar, coisas assim. Que mais? Talvez uma pessoa que gosta de desafios. Acho que é isso. Difícil falar, assim. É difícil, Mas né, falar. é difícil, Normalmente a gente não está nossa. acostumado, mas é gostoso. Geralmente falaria, né? Eu sou ilustradora, formada em, né? Falar de nós É mesmos gostoso é até para as difícil, né? pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, do seu trabalho e entender a conexão. E aqui até aproveito para perguntar como que você construiu hoje a sua carreira até chegar aqui hoje, que é artista e também professora para crianças, voltada especificamente para crianças, né? Conta um pouquinho como foi essa trajetória. Olha, aconteceu, eu acho assim que de uma forma bem natural, porque não era uma coisa que na época de escolher, né, uma profissão eu imaginei que faria isso, mas como eu comentei também, eu sempre fui uma criança que gostei desses temas, né? Então, chegou um momento ali que a vida me colocou nesse caminho. Mas na época de faculdade, né, que a gente vai escolher o que estudar, eu fiz design de moda, então é uma faculdade ali que tem mexe bastante com esse lado criativo, tinha muitas matérias de desenho, então também me chamou a atenção. E a minha mãe tem uma loja aqui em Balneário, então eu já trabalhava com ela e uni o útil ao agradável, né? O meu pai também tem uma ligação com desenho, ele é projetista mecânico, então eu lembro que quando eu era criança, assim, ele tinha em casa aquelas pranchetas de fazer, né, projeto, desenhos grandes, então eu via ali ele mexendo com isso, também me instigava bastante. Mas começou assim a ter uma ligação com as crianças a partir de 2014. Então, eu me formei em moda em 2010 e em 2014 eu vi, que eu digo também que foi o dia que mudou minha vida e eu acho isso bem interessante, assim como tem, parece que um momento assim que muda a direção mesmo, né? Foi algo assim que aquilo mudou totalmente o rumo. Que foi uma reportagem assim que eu vi na TV de um autor ilustrador de livros infantis e ele se chama André Neves. E foi bem engraçado assim, porque aquela reportagem eu vi como era possível trabalhar com um desenho, né, com um desenho para criança, um desenho super artístico, então me chamou muito a atenção. Eu descobri ali um outro universo, assim. Eu não fui uma criança muito leitora, então eu tive, assim, contatos, né, com os livros, mas aqueles clássicos, assim, de Cinderela, né, Sete Anões, coisas assim. Então, aquela entrevista me abriu um mundo mesmo para um outro tipo de livro, assim, de ver que existia ali a literatura infantil e, enfim, um trabalho, né, que poderia estar fazendo com aquilo.
E aí eu comecei a estudar sobre isso, já falei, não, eu quero desenhar, quero trabalhar fazendo livros, quero fazer o meu próprio livro, e isso foi em 2014, essa matéria que eu assisti. Aí em 2016, daí no outro ano eu já consegui um trabalho numa editora para ilustrar um livro, uma editora aqui da região de Itajaí, a Casa Aberta. E como eu já gostava de desenhar, eu tinha, assim, alguns desenhos que eu fazia por hobby, né? Então, eu montei, assim, um portfólio na internet mesmo, né? Nesses sites de portfólio, e fui mandando para várias editoras, sem ter experiência nenhuma, sem nada, mas fui mandando. Então, também por isso que eu acho, assim, que eu sou uma pessoa que gosta, né, de desafios, e às vezes eu não tenho muito medo, assim, sabe? Se eu acredito naquilo, eu coloco na cabeça que eu vou fazer e só vou. Então, daí em 2015 eu já consegui fazer esse livro, aí me trouxe uma certa, né, saiu um peso, assim, foi um primeiro trabalho, já consegui. Aí em 2016 eu já escrevi o meu. Então, eu escrevi, o meu tô com ele aqui, né, vou mostrar. Mostra. Perfil para recordar. Daí também é um livro onde a história, né, eu escrevi também os desenhos. E é uma história, assim, bem... tem uma inspiração no momento que eu tive na infância, então é uma história entre a neta e o avô, e foi escrito assim bem de coração, sabe? Não teve assim um grande, sei lá, uma grande preparação, foi um momento assim que parece também que saiu uma lembrança de uma época de infância, e quando eu vi eu tinha o texto pronto, e eu lembro também que quando eu li esse texto eu me emocionei no final, então eu falei, acho que deu certo, assim, sabe? Acho que saiu uma história bonita. Enfim, daí já consegui publicar ele, que daí foi em 2016. E aí, né, como uma autora independente, assim, quando a gente publica um livro, tem um investimento, né? Então eu pensei, agora que eu publiquei esse livro, eu também preciso mostrar ele para as pessoas e, enfim, não vou deixar eles todos guardados aqui, né? Então eu comecei a bater de porta em porta nas escolas para mostrar esse livro, e eu preparei como se fosse uma palestra, assim, tentando incentivar as crianças de que era possível fazer um livro também, sabe? Que todo mundo podia escrever uma história, que como foi a minha primeira vez, eu não tinha, talvez, não tinha ninguém na família que já tivesse escrito, ou, né, fosse uma grande autora, e que eu consegui fazer minha história mesmo assim. Então, eu preparei, assim, essa palestra para incentivar eles, para mostrar que qualquer um pode fazer. E daí os desenhos são todos feitos à mão, então eu levei minha pasta, assim, cheia de desenho, e fui tendo esse contato com eles, sabe? Foi bem legal. Foi, acho que quase 2 anos, assim, que eu visitei várias escolas da região, tendo esse bate-papo com eles. E daí me aproximou bastante, assim, né? Juntou a ilustração com as crianças, né? Foi um momento bem gostoso. Bem emocionante conseguir juntar uma grande paixão com o público das crianças, que como que eu posso dizer, é onde a gente realmente consegue transformar, né? Porque eles estão ali querendo absorver tudo, estão dispostos, não tem todos aqueles preconceitos e aquelas crenças limitantes que normalmente a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Então, você conseguiu ir, digamos assim, plantar várias sementinhas para continuar trilhando nessa caminhada. E hoje continua, né? Continua voltada para as crianças. Sim, daí algo assim que também... Mas nesse momento eu ainda não pensava em dar aulas de desenho, né? A minha intenção era apenas não, né? Mas a minha intenção era seguir como ilustradora de livros, assim, até conseguir alcançar uma grande editora, né? Algo nesse sentido. Ter livros publicados fora. Então, meu objetivo era só trabalhar com a ilustração. Mas aí, quando eu comecei a visitar essas escolas, eu levava os meus desenhos, eu comecei a perguntar quem que gostava de desenhar. E aí, todo mundo levantava a mão. Praticamente todas as crianças levantavam a mão. E eu conversava assim com crianças, geralmente do 1º ao 5º ano. E aí, me fez pensar, né? Se toda criança gosta de desenhar, o que acontece aí no meio do caminho que a gente vira adulto e para, né, de desenhar. A gente vê poucos adultos que desenham. Talvez volte a desenhar lá no futuro pro hobby, mas enfim, né, vai deixando de fazer isso. E aquilo me instigou bastante. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, me veio, né, a vontade de estar
ensinando eles, né, por ser algo que eles gostam, e também de tentar fazer não se perder isso no caminho, sendo que o desenho tem vários benefícios, né? Então foi bem interessante, assim. E aí, 2018 que eu criei o estúdio, onde eu, de fato, comecei a dar aula para eles, né? Mas foi bem curioso estar presenciando isso, assim, porque saiu da boca deles, né? Eu vi, ninguém me contou, eu vi com os meus olhos que todo mundo gostava, e de repente, o que que aconteceu com essas crianças, né? Até fazendo um link com a criatividade como um todo, né? A gente vê muito como é uma habilidade, algo que é exigido no mundo profissional, mas que nós não estimulamos no decorrer da nossa vida. Então, quando somos crianças, ainda sim, ainda tem esse estímulo, ainda tem esse interesse, essa curiosidade pelas coisas. Mas a gente vai crescendo quase como podando isso para ficar meio que moldado em caixas, moldado para conseguir se encaixar em certos meios, em certos contextos, e aquilo que era para ser uma qualidade, um diferencial, acaba morrendo no meio do caminho. E digo até por mim, eu nunca fui artista nem nada nesse gênero, mas sempre tive um carinho e um grande gosto por tudo que é ligado a artes, a trabalhos manuais. Quando era na época da escola, eu fazia maquete, eu fazia por todo mundo. Eu falava, não, pode deixar que eu faço, que eu gosto disso. E estava sempre ligada à pintura, pintei tela, pintei madeira, pintei várias coisas durante a minha vida, mas sempre assim, só por um hobby, só porque aquilo me fazia um bem. Era aquele meu momento que eu conseguia me expressar por aquele momento, eu conseguia não pensar em nada, não sei, era algo que me fazia muito bem. E eu continuei seguindo, claro, muito menos do que antes, né? Mas sempre tive ali um link. Hoje eu faço scrapbooking, eu pego fotos de viagens e vou transformando em álbuns. E aí foi onde a gente acabou se conhecendo, né? Naquele encontro da loja da Twins. E eu vi, nossa, um encontro de aquarela, que coisa linda, eu vou lá. Daí chamei minha amiga, que foi junto também. E foi assim, nossa, que delícia isso. É simplesmente estar aqui nesse momento. E a partir dali comecei com aquarela. Pouquinho assim, mas venho tentando instigar. E aí eu queria te perguntar, Dani, para que isso não ocorra, né? Para que isso não continue sendo uma realidade, em que a gente vá perdendo esse nosso lado criativo. Porque eu, assim como você, eu já vi que você fez vários conteúdos e já falou muito sobre isso, que o desenho, a criatividade não é um dom, é algo que a gente pratica, é algo que a gente vai exercitando dia após dia. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Então, assim, nessa relação com o desenho, né, o que eu comecei a observar, assim, e a estudar, de as crianças irem perdendo esse interesse, porque realmente é algo que a gente meio que nasce, assim, com ele, né? Se você der um lápis para uma criança de 2 aninhos, ela vai fazer o rabisco dela e vai dizer que aquilo é tal coisa. Então, é algo que está ali dentro da nossa imaginação, e que através do desenho a gente consegue pôr essa ideia no papel, né? Então a gente vai transformar a nossa imaginação numa imagem. Então é algo que todo mundo tem e cada um vai fazer isso da sua forma. E aí, na escola, né, a gente tem, até você comentou ali que a gente vai sendo moldado a viver num padrão, né? E todo mundo sabe que realmente é isso que acontece. Então, a escola, ela precisa, por exemplo, uma matéria de artes, ela precisa que todo mundo chegue a um resultado específico, né? Então, a professora passa ali uma matéria, né? Em grande parte dos casos, a professora está esperando aquele resultado. Então, às vezes, se a criança não faz aquilo, ela já não vai tirar 10. E o próprio desenho, assim, às vezes um amigo faz de um jeito que é o padrão, por exemplo, vai desenhar um rosto um rosto realista. Então, nossa, aquela criança desenha muito bem que ela faz um rosto realista. E a que não faz realista já acha que não sabe desenhar. Então, tem uma idade que elas começam a se preocupar com esses julgamentos, né? Se eu não me engano, tem estudos, enfim, mas se eu não me engano, é entre ali a 4ª e 5ª série, que elas realmente começam a ficar mais preocupadas com esses julgamentos. Então, vai abandonando, né? Vai achando que não sabe desenhar e aquela coisa que é genuína delas vão deixando de existir. Então, algo assim que também esse mundo com a literatura infantil me trouxe foi enxergar que cada um tem o seu próprio estilo. Então, antes de fazer o meu livro, né, como eu não tinha referências assim de alguém me ensinar como fazer, eu fui tipo
pesquisa de campo, né? Então, eu visitei feiras, todo lugar que eu ia, eu procurava visitar livrarias e comecei a ver a infinidade de ilustradores que existiam. E daí eu tento passar isso para eles hoje em dia, né? Mostrar que cada um tem o seu próprio jeito de desenhar, que não precisa obrigatoriamente fazer dentro da linha, né? Que na escola é meio que assim, né? Tem que pintar tudo para um lado só, tem que fazer tudo dentro da linha. Por quê? Não é assim. Nossa, tem grandes artistas que fazem totalmente diferentes. Até tem um livro, deixa eu ver se está por aqui, que tá meio bagunçado aqui a minha mesa. Mas tem um livro que eu sempre gosto de mostrar para eles, depois eu procuro, que é uma história da Turma da Mônica, então, né, do Maurício de Souza, aí que todo mundo conhece, só que ela foi ilustrada por outro artista, que é o Odilon Moraes. E aí essa Mônica, ela tem um rostão assim grandão, meio assustador, assim, o traço dele é todo tremido, a pintura dele é com aquarela toda manchada. Então eu sempre levava esse livro na escola e mostrava para eles, sabe? É muito incrível, assim, deles ficavam, nossa, né? Existe Que uma outra diferente. realidade, né? É uma Existem outra outros realidade. padrões, existem outras possibilidades. Sim, então eu busco muito mostrar isso. E, né, agora como eu ensino eles desenho, então é claro que eu tenho que mostrar fundamentos, né? Não, eu preciso dar um certo direcionamento, senão vai ser também né, uma aula muito... Enfim, eu preciso dar um direcionamento, mas essas técnicas que eu ensino é para eles, para ajudarem eles a chegar no resultado que eles querem mais fácil, sabe? Então, eles vão saber fazer uma luz e sombra, eles vão poder desenhar em perspectiva, se eles quiserem, que é para poder dar uma profundidade para o desenho, mas não significa que é o único jeito. Uhum. Então, eu uso muito, assim, essas referências, né? Então, artistas, tanto de livros infantis quanto, né, pintores, então... E outra coisa, assim, também que eu comentei, né, que eu não fui uma criança muito leitora, eu também não tive, assim, uma infância de visitar museu, coisa assim, sabe? E isso tudo aconteceu comigo depois de adulta, que eu comecei a ver esse mundo, né? E eu acredito que muitas crianças também não têm esse acesso, assim. Então, se a gente ficar limitado só ali no que a gente aprende na escola, a gente realmente não vai conhecer essas outras possibilidades, né? Então, eu tento trazer muito essa questão, assim, para eles também, que daí ajuda na autoconfiança, né? Enfim, tem muitos benefícios. E vai trazendo de uma forma, pelo que eu vejo também nos seus conteúdos, né? E acredito que seja um reflexo nas suas aulas também, que é trazer um pouco de dinâmica para a questão da história da arte, para mostrar diferentes artistas, mostrar que nem tudo tem aquela técnica que desculpa a minha ignorância nos termos e tudo, mas tem a técnica dos pontinhos, tem a técnica do abstrato, tem a técnica, enfim, várias perspectivas, e você ajuda a estimular isso, né? Mostrar que não existe apenas, olha, não é só esse caminho, existem outros caminhos. E aí cada um vai saber qual escolher, né? Até, assim, uma dica para os pais, né? Enfim, os adultos aí que vivem com as crianças, ajudarem eles nesse processo é justamente, por exemplo, vai num museu ou vai numa livraria, mostrar para a criança todas essas opções e deixar ela escolher também qual artista ela gosta mais, né? Porque às vezes a gente acaba influenciando sem querer. Ai, não, filho, leva esse que é mais bonito, mas talvez é mais bonito para mim, não para ele, né? Então, por exemplo, se uma criança que não tem tanta precisão no traço, que assim como esse artista que eu falei, o Odilon, tem um traço mais riscadinho, se eu mostrar para ele um desenho, o traço totalmente preciso, ele não vai se sentir bem, porque para ele não é natural fazer aquilo, né? Não vai se identificar tanto. Ele queira aprender, enfim. Mas a gente sempre vai ter algo que vai... Assim como um gosto musical, a gente sempre vai ter coisas que nos interessam mais. E aí deixar também a criança escolher, né, o caminho e qual arte que ela se sente melhor. Eu tinha me perguntado sobre o dom também, né? Sim. Que às vezes eu começo a responder uma coisa e acho que eu vou lá. Não tem problema, a gente está aqui fazendo uma troca mesmo, fica bem à vontade, Dani. Esse lance do dom, né, é uma pergunta, é um assunto assim que é meio difícil, meio tabu, diria até, né? Às vezes, quando eu posto alguma coisa sobre isso, eu recebo muitos comentários que concordam e que discordam. Então, é algo que a gente precisa conversar mesmo, né? Não diria que tem
também, é 100% razão, né? A gente não sabe, no fim, o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito que, assim, a gente nasce com interesses, né? Então, é claro, talvez vai ter crianças que têm mais interesse nesse lado manual, né? Enfim. Mas isso não significa que só ela vai ser capaz de desenhar. Então, está muito mais ligado com essa questão, né? Eu acredito com essa questão do estilo, assim. Porque a gente tende a falar que a pessoa que pinta dentro da linha, que faz tudo bonitinho, tem o dom do desenho. E a que faz tudo no meio do caos, né, não tem o dom do desenho. Então, também acredito que tenha relação com isso, né? Então, depende do ponto de vista, depende do estilo. E também a questão de praticar. Eu sempre falo para as crianças também que o desenho é como um esporte. Então, por exemplo, o Neymar, ele provavelmente não, ele não fica só fazendo gol, né? Só treinando gol, ele tem que correr em volta do campo, ele tem que fazer coisas para ganhar resistência, né? Para cuidar da mente, do corpo, ele não fica só chutando a bola no gol. E o desenho é a mesma coisa, a gente tem que, enfim, praticar, fazer com frequência, se inspirar, né? Fazer outras coisas que nos deixam criativos, além do ato de desenhar em si. Então, tudo isso vai ajudando a gente a desenhar melhor dentro do nosso estilo. E estimula de alguma forma, Estimular. né? Perfeito. Você estava comentando antes, Dani, sobre a questão como os pais podem estimular os filhos, né? Porque eu sei que isso também é um desafio. Até vejo, às vezes, pelos meus sobrinhos ou outras crianças que eu tenho contato, em que há uma certa frustração da própria criança. Ela quer fazer um negócio e ela não consegue como lidar com essa frustração. E aí, para os pais, ou mesmo para mim, quando estou perto delas, como ajudar de forma construtiva e não, mesmo que com a melhor das intenções, a gente acabar limitando ou a gente acabar querendo direcionar para aquele caminho, não existe só um, né? E em relação a isso, o outro dia você fez até leio aqui um trechinho, que você fez um post que para mim me chamou bastante atenção, parte dele apenas, ele era ainda mais completo do que isso. Mas você comentou que tinha 3 pontos para ajudar a incentivar a criança a ter mais autoconfiança no seu desenho. E aqui também vale para outros contextos, mas vamos focar na questão do desenho, né? Um deles era ser positivo, então valorizar o esforço, elogiar de forma genuína aquilo que a criança está fazendo. O outro é celebrar o progresso, então compartilhar aquela alegria de finalizar o projeto e comparar com ela mesma com desenhos antigos, e não ficar comparando com outras pessoas ou com aquela coisa que ainda não cheguei onde eu queria. Não, poxa, olha quanto já evoluiu comparando com os outros desenhos dela mesma, né? E por último, que aqui, então, vai muito ao encontro do meu trabalho com a questão de comunicação e resolução de conflitos. Você colocou assim, fazer perguntas relacionadas ao desenho do seu filho e escutar atentamente as explicações, incentivando a criança a expressar opiniões e contar histórias. Aqui é completamente ao encontro do meu trabalho, porque eu falo muito sobre isso, né? A comunicação, ela é isso, é você dar espaço para o diálogo. Como que eu dou espaço para o diálogo? Questionando, tendo curiosidade por aquela pessoa e escutando o que ela tem para dizer. E é fundamental. Então, fale um pouquinho mais sobre isso, essa questão, como que a gente pode ajudar as crianças a estimular ainda mais. É bem interessante esse lado também, né? Assim, eu ainda não tenho filhos, então eu não tenho uma criança comigo 24 horas por dia, né? Eu tive bastante contato no estúdio presencial, enfim. Mas eu sei que no dia a dia também não é fácil para a mãe, né? Tem crianças que fazem, sei lá, 50 desenhos por dia e todo desenho a mãe tem que parar para escutar. Então, a gente sabe que é difícil, né? Mas algo assim que é importante é quando a gente vê que aquele desenho que a criança se dedicou mais, né? Que ela ficou ali um bom tempo fazendo ele, ou às vezes tem criança também que faz rápido, mas que a gente viu que ela fez com atenção, com dedicação, é a gente tentar fazer essas perguntas, né? Porque o desenho é uma forma de se expressar. Então, tudo que tem ali no papel foi coisas que saiu da imaginação dela. E às vezes a gente lendo o desenho ali de forma rápida, a gente vai ou ver coisas muito óbvias, né? Sei lá, desenhou uma menina segurando uma flor, mas talvez para a criança tem muita coisa além disso, né? Então, incentivar que ela
fale sobre o desenho dela. Ao invés de a gente já falar, né? Ai, que bonito, ai, que não sei o quê. Fazer perguntas, o que você quis dizer com isso? Ou, eu reparei que aqui você desenhou tal coisa. Às vezes até tem relação assim com sonhos ou com algum momento, algum sentimento que a criança está passando naquele momento, sabe? Às vezes um medo, uma coisa assim. Inclusive o desenho é usado em terapias, né? Sim. Então, a gente tentar fazer que ela fale um pouquinho mais sobre ele. Como se a gente estivesse perguntando para um artista o que tem na obra que ele pintou. Ele vai falar coisas que, às vezes, a gente fica uma hora olhando para a pintura e não enxerga o que ele falou, né? E depois que ele fala, a gente fica, uau, que incrível! Então, ele vai contando uma história e a criança, com certeza, vai saber fazer isso muito bem, né? Porque é algo natural ali da imaginação dela. Então, esse é um ponto. Ali que comentou da comparação, né? Que também hoje é algo complicado, porque a gente vê muito conteúdo assim na internet, vídeos, né, YouTube, coisas assim. E primeiro que às vezes o vídeo é muito acelerado, então a criança não tem noção também do quanto tempo a pessoa demorou para fazer aquilo. E ela começa a ficar ansiosa porque ela quer fazer também em 2 minutos, como está ali no vídeo, mas na verdade a pessoa levou meia hora. Fora então, que ela se preparou para conseguir fazer aquilo em meia hora. Para conseguir fazer o vídeo. Então, tentar, né, que ela sempre não se compare com o do colega, e isso a gente vai conseguir como? Mostrando que existem vários estilos de desenho. Então, isso tem que estar muito, muito vivo, assim, na mente dela, né? Não deixar que ela tenha só aquela referência que geralmente elas têm do realista. E outra dica legal também é assim, quando ela pedir para, desenha um cavalo aqui para mim. Aí a gente fala, tem costume de falar, né? Mas eu não sei fazer um cavalo. E aí essa simples frase, assim, de a gente falar que não sei, acaba, querendo ou não, desincentivando a criança também, né? Porque, tipo, já é uma palavra negativa ali que a gente está colocando e fazendo que o desenho fique algo muito, sei lá, só algumas pessoas sabem. Então, a gente pode falar assim, eu não sei fazer um cavalo realista, então, mas eu sei fazer um cavalo do meu jeito, beleza? Beleza. Aí vai lá e faz um cavalo, nem que seja todo rabiscado, mas deixar uma coisa mais livre, assim, sem tanta preocupação, né, de ser o desenho perfeito, ou o desenho mais parecido com a realidade. E é algo comum, né, que sai no dia a dia. Eu não sei fazer isso. E a gente acaba enchendo ali a mente dela dessas coisas que não sabem, né? E justamente porque nós estamos com aquele padrão. Não sei fazer cavalo daquele jeito realista, perfeitinho, e enfim, mas todo mundo sabe fazer algum tipo de cavalo. Então, tentar, se permitir também, né? Eu acho que é um pouco uma via de mão dupla, tanto para nós adultos estimular mais as crianças, como também aproveitar esse momento para que elas nos ajudem, para que nós resgatemos aquela criança, que a gente consiga resgatar essa questão também. Com certeza ela vai falar, talvez ela vai dizer, né? Não, então peraí que eu vou te ajudar, que eu sei fazer um cavalo. Ela vai ensinar a gente. Mas é bem isso, assim, né? A nossa geração, se hoje com esse tanto de informação, a escola, né? E a gente ainda tem esse padrão tão fechado, né? Pensa na nossa época de criança, né? Então, a gente cresceu tendo esses padrões, esses bloqueios, assim. São coisas que, como eu te falei, assim, eu comecei a gostar mais de ler e a entender mais sobre arte depois de adulta, né? Porque na escola a gente geralmente não acha legal. Então, outros já tem que ter na família, né? Às vezes tem um vô que pinta, né? Que viaja e traz livro. Geralmente alguém assim que foi incentivado na família. Porque a grande maioria só com a escola acaba achando chato, né? Uma grande maioria... E se nós já tivemos essa experiência durante a nossa infância, imagina os nossos pais. Então, assim, foi algo que é difícil quebrar de um dia para o outro, né? Conseguir estimular. Mas ter essa consciência, tentar aos pouquinhos buscar isso e não repassar de forma automática, sem perceber para as crianças de agora. Exatamente. E mudando o futuro. É através deles, né? Através deles que a gente vai mudando esses pensamentos. Você foi falando enquanto nós conversávamos sobre algumas coisas que ajudam a estimular para além da prática do desenhar em si, né? Então, você comentou sobre visitar museus,
ler, assistir outras coisas. Tem mais algum ponto que você gostaria de comentar? Assim, para quem está nos ouvindo, o que eu posso já começar com meus filhos, mas ainda que não seja para além do desenhar em si, né? Coisas que ajudam a estimular de forma indireta, digamos. Então, a criatividade, ela varia, assim, muito de pessoa para pessoa, né? Mas o grande lance é a gente tentar ser sempre pessoas curiosas. Então, por exemplo, não tentar se acomodar coisas simples, assim. Às vezes, por exemplo, a gente vai ver alguma coisa na TV ou vai ler sobre um tema e não só ler, tentar ir além disso, sabe? Fazer perguntas sobre isso, ou eu ouvi o nome de um artista e tentar saber quem que foi ele, mas não só artistas, é que agora me fugiu exemplos, assim, mas enfim, tentar ser mais curioso com as coisas do dia a dia mesmo. Por exemplo, tentar trazer mais para o dia a dia, né? Mas, eu vou comer tal coisa, sei lá, uma comida com nome diferente. Por que ela tem esse nome? Da onde que veio essa comida? Será que é de uma cultura, sei lá, de que país que é? Coisas assim, sabe? Tentar ser curioso. E isso vai deixando a nossa mente sempre ativa, né? Então, a criatividade é isso, assim, a gente conseguir deixar a mente sempre ativa, a gente conseguir resolver problemas mais fáceis. Então, quando a gente tem bastante ideias e está sempre animado, se surge um problema na nossa vida, a gente não vai pensar só no lado ruim, né? Tipo, agora meu mundo acabou. A gente vai já ver, o que eu posso fazer para resolver isso? Então... Abrir a mente, na verdade, né? Acaba, sim. assim, não pensando que existe só isso ou aquilo. Existem outros caminhos, outras formas e tá tudo bem. Até coisas de experimentar alimentos, né? Às vezes a gente, sei lá, come sempre a mesma coisa, ou vai num restaurante e pede sempre o mesmo suco. Às vezes experimentar uma coisa diferente, que daí tu vai ter outra sensação, essa sensação já vai te levar para outra, né, outra ideia, outro sentimento. Então, coisinhas assim também ajudam a gente sempre instigar, né? Não ir sempre nas mesmas coisas. Perfeito. Eu me considero uma pessoa muito... Eu acho que o termo certo é sinestésica, que é um pouco de cada sentido. Então, assim, eu tento... E aí, enquanto você foi falando, eu acho que é uma coisa que pode ajudar também, né? Tentar desenvolver os nossos sentidos. Então, por exemplo, eu gosto de textura. Eu gosto de textura das coisas. Quando o sofá, um tecido diferente, eu gosto de estar passando a mão. Eu gosto do toque, eu gosto do cheiro. As coisas me marcam pelo cheiro. É uma música que... Olha, essa música me lembra aquela viagem, me lembra aquela pessoa. Enfim. E talvez isso possa também ajudar, né? Essa questão de tentar desenvolver nossos outros sentidos, para além daquele que a gente está mais acostumado, que é a visão, normalmente, né? A visão é muito forte. Exatamente, super concordo, assim. E todos esses sentidos, né, nos remetem coisas e nos trazem coisas novas também. Sensações novas, e isso tudo é a tal da criatividade, né? Todas essas coisas. Teve um livro que me marcou bastante, que é Roube como um Artista. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre ele, mas para mim me trouxe assim uma ideia muito, muito bacana para quem não consegue, de certa forma, ou não está trazendo para o dia a dia essa questão de incentivar, de desenvolver mais a criatividade, né? Tornar isso um hábito, porque para nós ficarmos bom em algo, nós precisamos que aquilo vire um hábito, que aquilo seja uma prática do dia a dia. E uma das coisas que ele me ajudou assim a trazer de certa forma foi: tenta fazer aquilo que você faz, mas de forma diferente. Coisas simples, do dia a dia, mas tenta mudar. No lugar de fazer igual você sempre faz, que nem você estava comentando, né? No lugar de comer sempre a mesma coisa, tenta misturar ali um ingrediente diferente. Tenta, no lugar de ir por esse caminho, mudar e prestar atenção no que tem no outro caminho. E isso, às vezes, são detalhes, né? E que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Não precisa, preciso mudar tudo na minha vida para me tornar uma pessoa criativa. Não, é despertar, como você bem colocou, essa questão da curiosidade e da observação, né? Observação, verdade. Exatamente. Esse livro é bem legal, eu tenho também. E ele é legal, assim, porque ele é um livro também super prático, né? Então, também essa questão da criatividade, às vezes, é levada, assim, de uma forma muito complexa,
ou ai, só algumas pessoas são criativas, mas não, né? É uma coisa natural do ser humano e que a gente vai alimentando e vai crescendo, não, crescendo ou deixando mais viva no nosso dia a dia, né? Enfim, é como um músculo que a gente alonga toda manhã, né? Se não alongar, a gente vai ficando atrofiado. Então, é isso mesmo. essas práticas vão ajudando. Às vezes, escovar o dente com a mão contrária, né? Contrário, vai estimulando. Porque num ato tão simples ali que tu faz, né, sem prestar mais atenção, quando tu vai fazer com uma outra mão, já, meu Deus, parece que é um outro mundo. A coordenação já muda, parece que não foi da mesma forma. No desenho tem algumas coisas que é desenhar de cabeça para baixo, o papel, né, de cabeça para baixo, com a mão contrária também. São coisas tudo que vai estimulando o nosso cérebro, nossa criatividade. Agora eu lembrei de uma coisa, quando eu era mais nova, eu fazia só uns riscos no papel e eu tentava ver o que dava ali. Então, eu não sei se isso é considerado ou não algum tipo de exercício para estimular, mas eu fazia isso, eu fazia uns riscos e daí virava assim, e tentava descobrir o que podia virar, e aí depois eu continuava o desenho. Continuar o desenho é assim. É mais ou menos como que a gente faz com as nuvens, né? E olhar as formas e tentar achar coisas ali dentro. Mas é assim, todas essas coisas ajudam a gente a estimular. E para finalizar, Dani, eu gosto sempre de perguntar, assim, você já foi trazendo vários livros, né? Na verdade, já foi indicando o seu próprio livro, mas tem mais algum, assim, que você gostaria de indicar? Pode ser relacionado com desenho ou não, mas que tenha te marcado de alguma forma. Olha, um livro, assim, que quando me perguntam, né, de livro favorito, assim, sempre vem na minha cabeça que foi um livro que me fez aprender a gostar de ler. Ele não vai, o contexto dele não vai ter nada a ver com criatividade, enfim, mas é O Menino do Pijama Listrado, que é uma história. Porque quando eu li ele, para tu ver a minha inocência, né, apesar que faz um tempo, mas eu não sabia que o livro se tratava do Holocausto, coisas assim. Então, eu lembro que um dia eu fiz uma viagem com meu irmão mais velho e a mulher dele, e daí eles já estavam lá e eu peguei o aeroporto sozinha para encontrar eles. Daí eu fiquei lá esperando, né? Estava sozinha, fui lá na livraria, achei a capa legal e comecei a ler esse livro. E, nossa, eu fiquei super envolvida, assim, com a história, né? Comecei a compreender melhor. E no final do livro eu chorei, tipo, de sair lágrima, assim. Daí eu falei, nossa, o poder da leitura, né, de te levar para aquele momento e, enfim, tentar imaginar o que se passa, né, o que se passou. Então foi um livro assim que marcou muito a minha vida e que a partir dele eu tive o prazer pela leitura, assim. Então foi esse, deixa eu pensar. Voltado assim mais para o lado artístico, eu gosto muito do livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Acho que acho não, é a mesma autora do Comer, Rezar e Amar. É um livro bem legal, assim, bem inspirador. Ela como artista também conta da história dela e ela traz vários insights, assim. Então, é um livro que eu tenho várias coisas marcadas e de vez em quando eu volto e leio ele. Enfim, daí livros infantis, né? Eu sou apaixonada, assim, por livros infantis. Eles, em tão pouco texto, né? Em tão poucas páginas, eles têm o dom, assim, de trazer um enredo e uma história toda... eu acho incrível, assim, os escritores de livros infantis. Né? Eles resumem tão bem, né, que acredito que seja ainda mais difícil, né, do que um livro que tu consegue passar todo o enredo, vários tempos, e ali no infantil, que geralmente são poucas páginas, eles resumem tão bem, então tem vários. Um dos meus autores favoritos, mas aí são livros mais engraçados, assim, é o Oliver Jeffers. Ele também escreve e ilustra, e daí, nossa, todos os livros que eu tenho dele, as histórias são incríveis, são bem bonitas. Bonitas não, elas são mais divertidas, assim, para a criançada, elas amam, é bem legal. Eu indico todos. Não, isso é bom, porque isso foi uma das coisas, enquanto você falou, você disse que quando era mais nova, não tinha esse gosto pela leitura, foi algo que despertou depois, né? Eu, quando era mais nova, meu pai sempre leu muito, muito. E tem uma biblioteca incrível. Agora eu me mudei e não estou mais com fundo, mas nos outros vídeos dá para ver a biblioteca, é um canto lindo. E eu cresci naquele meio. Só que quando eu era nova, justamente pelos livros que tinham na escola, que eram aquelas leituras obrigatórias, eu sempre achei, e até hoje continuo achando, que são livros muito pesados para aquela idade.
e que não despertam esse gosto pela leitura, é mais difícil de despertar. Então, eu tenho, assim, um lado mais crítico em relação a isso. Tanto é que eu peguei o gosto mesmo, assim, de devorar livro, foi com Harry Potter. Eu comecei com todas as histórias, porque aquele mundo mágico, aquela coisa da criatividade, de tirar a gente desse mundo, foi algo que mexeu muito comigo. A partir dali, eu comecei a devorar livros e depois aprendi a pegar um gosto também pelos livros que meu pai sempre indicou, os clássicos, que também trazem ensinamentos para a vida. São livros antigos, mas que parece que estão sempre... Eles são atemporais, né? Eles estão sempre atuais. Mas aí tu já estava mais madura, né? Para absorver um conteúdo assim, né? Eu senti isso, que eu já tinha um outro amadurecimento, eu já tinha um outro olhar para conseguir realmente aprender e absorver aquela riqueza daqueles livros, né? E foi só para fazer um parênteses, para dizer que às vezes a gente quer estimular as crianças a lerem e tudo, mas talvez tentar por outros meios também, né? Como você bem colocou, esse daqui ele é mais de comédia e tem ilustrações, perfeito, vai despertar aquilo na criança e depois ela vai devorando, vai pegando gosto e vai escolhendo o seu próprio caminhar também, né? Não adianta, né, tentar, ela vai ter que ler algo que dê prazer para ela, né? Inclusive o próprio gibi, às vezes tem também um certo, não preconceito, mas às vezes, mas será que o gibi conta assim como livro? Mas total, imagina, é um momento ali que ela vai estar praticando e vai estar lendo, indiferente da estrutura da história, né? Sim. Mas eu sempre falo assim também, se a criança não curte muito ler, e também vai muito pelo exemplo, assim, né? Às vezes também a gente quer muito que a criança leia, mas não abre, né? Não abre nenhum livro perto dela, assim, então acaba, a gente aprende copiando, exemplo, né? Mas o gibi é ótimo. Eu lia também gibi, cheguei a ler mangá também, e outros. Fui indo por outra linha. E hoje, nossa, eu não consigo ficar sem livro, eu não vou para nenhum lugar sem meu Kindle ou sem algum livro, porque é realmente isso, a gente consegue estar em diferentes lugares, consegue se emocionar, tem muito a aprender, é muito gostoso. Por isso é tão importante a gente tentar de diferentes formas estimular isso nas crianças, né? É a base. Eu estou na fase agora de livro que eu tinha uma época assim que eu só lia literatura infanto-juvenil, então, nossa, amava, assim, mas, enfim, a gente vai ficando mais velha, vai precisando de coisas mais profissionais, assim, né? Que daí não dá tempo de ler tudo. Daí agora eu estou mais nessa parte, assim, de livro que tem a ver com a minha área e também de desenvolvimento pessoal. Eu adoro, assim, sobre o meu eu, sabe? Essas coisas assim, porque até para criatividade também, né? A gente tem que estar com a mente boa também, né? Então, isso é o nosso corpo, né? Nossa alma, enfim, tá tudo interligado. Então, eu gosto bastante de ler coisas sobre isso também. Eu tenho lido bastante ultimamente. Porque senão a gente fica, né, só na parte, sei lá, do trabalho em si, de despertar a criatividade, de coisas mais artísticas, mas e daí não cuida tanto do pessoal, né? Entender quem a gente é, essas coisas. Então, atualmente eu estou lendo bastante sobre isso também. Não, isso que você falou é importantíssimo, primeiro porque a gente tem fases, né? Tem momentos que nós estamos mais para isso ou para aquilo. E também para abrir a mente, para a questão da criatividade, para sair um pouco da nossa bolha, é fundamental experimentar coisas diferentes, né? E na leitura também. Então, teve uma época, por causa do meu mestrado, eu ficava lendo só direito. Então, eu lia tanto porque eu precisava para o mestrado que eu não tinha mais, eu brincava que eu não tinha mais cérebro para ler outras coisas. Só que aquilo começou a me fazer mal, porque eu sentia falta da leitura, aquela leitura mais leve, aquela leitura que me estimulava de outras formas. Quando eu comecei, de novo, a retomar com a literatura, com os clássicos, misturado com diferentes áreas, eu gosto de ler poesia, então eu intercalo, enfim. E aí, aquilo começou a me estimular de novo, e acaba sendo curioso, porque quando a gente sai um pouco só daquilo, a gente melhora também na nossa área profissional. É impressionante. Exatamente, ajuda também. Dá uma refrescada, né? Uma respirada e depois tu volta com gás, né? Exato. E estimula de outras formas. Dani, outro dia eu até compartilhei com você, vou compartilhar aqui com quem está nos ouvindo, que é aquela frase da atriz, a Helena Carter, né?
que ela falou de uma forma que eu acho lindo demais. E eu me identifiquei muito, porque, assim, né, de forma singela, eu tento viver dessa forma. E na hora eu lembrei de você, que foi até que eu tinha compartilhado, que é assim: eu acho que tudo na vida é arte. O que você faz, como você se veste, a maneira como você ama alguém e como você fala. Seu sorriso e sua personalidade. A maneira como você bebe seu chá, como você decora sua casa. Ou festa, sua lista de compras. A comida que você faz, como é a sua escrita. E do jeito que você se sente. A vida é arte. Então, eu queria finalizar com essa frase, porque ela me tocou muito. E eu acredito muito nisso, que se nós tivermos com os olhos abertos, de coração aberto, de mente aberta, tudo é arte. Eu estou aqui de frente para a janela e estou vendo o morro no fundo, eu estou vendo o pôr do sol. Isso é arte. Estou vendo essa flor que me encanta. Eu sempre tenho uma flor pela casa. Enfim, eu acho que tudo pode ser arte se nós estivermos abertos a isso. E passa a palavra, Dani. Eu queria que você fique à vontade para finalizar da forma como você desejar. Eu super acredito nisso também, essa frase, né? Essa poesia, aquela que você leu aqui, é linda, né? E serve para a gente prestar atenção nisso, né? Uhum. E é isso. Às vezes a gente acha que a arte é algo que está longe, que só pessoas que estudaram sobre isso vão saber falar ou viver sobre isso, mas não, é realmente como você leu, o nosso dia a dia são as pequenas coisas, são as coisas que nos inspiram, que a gente consegue ver a beleza nelas, né? Então, também gosto de viver desse jeito e acredito que seja assim. Obrigada, Dani. Agradeço novamente por toda a sua partilha, ensinamento. Tenho certeza que isso vai despertar em muitos pais e também em outras pessoas que estão aqui nos assistindo para continuar levando e despertando essa criança em nós, essa questão da criatividade, do desenho em si, mas também outras formas de permitir, né? De permitir que nós consigamos sentir, viver e ver de outra forma. Obrigada de coração por toda essa partilha. Eu que te agradeço. Foi uma delícia conversar sobre isso. Às vezes eu acho que, eu não sei se eu sou meio confusa assim para falar, mas acho que deu, né, para falar um pouquinho sobre a forma que eu penso e espero que possa ter ajudado aí, enfim, mamães que estiverem vendo ou adultos que tenham, né, um sobrinho, alguma criança aí que convive com alguma criança, porque é através delas que a gente vai conseguir, né, quebrar esses padrões e permitir que elas se expressem da forma que elas acharem melhor, né? Da forma que elas se sintam bem. Perfeito, e é isso que é arte. E você não foi nada confusa. Como eu disse no início, é uma troca. Às vezes eu pergunto uma coisa, no decorrer você lembra de outra coisa, depois volta, e tá tudo bem, porque eu não sei também se é por ser online, né? Daí a gente fica olhando para a gente, né? Para nós mesmos, assim. Uhum. Aí dá uma É diferente, né? Porque no pessoal a gente não fica se olhando o tempo todo, e aqui fica. Sim. Eu te entendo. Mas que bom. Para mim foi maravilhoso. Espero que seja bom aí para vocês também. E é isso. Muito obrigada. Fica o convite também, né, para quem está nos ouvindo, para seguir a Dani nas redes sociais e conhecer o trabalho dela, que ela, nossa, é super calma, atenciosa e ajuda a estimular ainda mais através da arte. É isso aí, pode me acompanhar lá no Instagram. Obrigada, então, Ali. Um beijão. Obrigada pelo tempo. Obrigada, Dani. Uma ótima semana para você. Um beijo para quem está nos vendo. E deixe nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, feedback, que a gente tem todo o prazer depois em dar continuidade nessa troca. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau. Até.